Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês viram que hoje eu tô de figurino combinando com o cenário, né? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estamos aí pra gente dar sequência mais uma vez aí na nossa playlist O Evangelho no Lar. Hoje uma quarta-feira, 19 de fevereiro já. Entramos em 2025 com tudo, né? Já estamos aí em fevereiro, 19 de fevereiro. Daqui a pouco a gente está passando por setembro, outubro e foi mais um ano, né? Enfim, estamos aqui então para a gente, como eu já disse, dar continuidade na nossa playlist. E como vocês sabem, a gente sempre usa os mesmos livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente usa esse livro da Irene Pacheco Machado, né, que eu acho que é um livro interessante. Reflexões de Jacó e esse último aqui do Sri Premaba. Eu só vou comentar aqui rapidamente uma coisa, que foi o seguinte: essa noite eu tive um sonho lúcido muito interessante, mas é uma coisa muito maluca. Eu estava numa sala onde existiam 6 espíritos, provavelmente era uma zona umbralina. Eram espíritos eram espíritos não estavam fazendo mal, mas não eram espíritos do bem, com certeza. E já estavam um pouco deformados. Já estavam deformados. Eu me senti muito à vontade com eles. Isso foi muito estranho. Mas eu sentia pela deformação deles que eles não estavam numa situação boa. Isso me preocupou. Eu falei, meu Deus, né? Eu fiquei pensando, poxa, que engraçado, né? Como é que eu tava numa boa perto desses caras e eles não estavam me fazendo mal. Mas, enfim, não sei, não entendi muito bem. Era um sonho lúcido, então eu não estava lúcido, eu não estava lúcido, eu estava. Sonho lúcido é quando a gente quase tá tendo consciência, né? Mas não consegui despertar. Enfim, eu me lembro de ter perguntado o nome deles, de ver as roupas e as. Um deles que me chamou a atenção disse que tinha 94 anos, tinha uma roupa de tecido branco, assim, parecendo uma roupa de saco, feito com saco de farinha, como se fazia antigamente, parecendo uma bata, assim, um corpo, um cabelo bem comprido e branco, totalmente branco, e umas olheiras extremamente profundas e pretas. Era bem estranho, viu? Eu tenho que dizer. Eu sei que depois ele pode brigar comigo, mas ele era bem. Esse eu falei um pouco mais com ele. Os outros eu não consigo lembrar. De madrugada eu me lembro. Lembrava de mais detalhes. E depois, conforme foi entrando o dia, eu acabei perdendo muitas das informações. Enfim, só estou comentando aqui com vocês porque também me ocorreu a oportunidade de dizer hoje aqui nessa playlist a questão de que a gente precisa estar o tempo inteiro se perguntando, né, o que eu estou fazendo aqui agora, né? Ou seja, essa importância de nós estarmos no presente, estarmos atentos, né, no presente. O que é que está acontecendo agora, né? E, obviamente, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer prece. Então, para fazer prece, tem que estar aqui agora, né? Ou seja, tem que estar presente no agora. Não dá para fazer prece ou uma vibração de boa qualidade se a gente está pensando em milhão de outras coisas, né? E aí o grande lance é a gente tentar, por conta disso, usar a respiração, que é a ferramenta que a gente usa para se descolar dessa realidade, né? Ou seja, com a gente fazendo um pouquinho de exercício de respiração, a gente consegue, com isso, se afastar um pouco da vida cotidiana, né, da vida do dia a dia, tá certo? Bom, essa semana está sendo uma semana bem cansativa para mim, então ignorem aí o rostinho cansado e vambora.
Que é assim, é pra frente que se anda, né? O perfeito é inimigo do bom, né? Se a gente tem que seguir adiante, faça, siga, faça. E aí você vai fazendo a coisa acontecer na sua vida. Tá certo? Daqui a pouco a gente olha para trás e fala: nossa, quanta coisa eu fiz. Quanta coisa eu fiz. Tudo bem, não ficou isso, não ficou assim, aquilo não ficou assado, não tem problema. Mas tá feito, né? Melhor feito do que perfeito. Certo? Então vamos lá? Bom, em relação à respiração, a gente sempre faz uma respiração de 8 minutos. Aí eu vou marcando aqui o tempo no relógio. E aí quando atingir os 8 minutos, eu aviso vocês para a gente fazer a evocação dos nossos bons amigos, tá bom? E como é que a gente respira? Sempre a gente tem usado a mesma respiração, que eu sempre repito. Pausa, pausa e solta. A gente faz isso por 8 minutos e é isso que deve acontecer daqui pelos próximos 8 minutos, né? Vamos lá? Quando você expirar, ou seja, quando você botar o ar para fora, imagina uma fumaça branca saindo do seu nariz, da sua boca, enfim, seus poros. Isso seria teoricamente a nossa energia sendo exteriorizada, tá bom?
Mais 4 minutos. Muito bem. Terminado aí nosso exercício de respiração, a gente pode passar a parte de evocação dos nossos bons amigos, né? E com isso a gente pode então começar o nosso processo de prece, tá certo? Vamos lá? Eu gosto de espalmar as mãos, né, pra gente habilitar os chakras das mãos. E a partir disso a gente então pede aos nossos bons amigos que estejam presentes nesse momento de prece. Pedimos humildemente a todos vós, nossos amigos, que nos ajudem orientando os nossos pensamentos,
ajudando-nos a escolher uma boa leitura para o dia de hoje e que, principalmente, possamos bem interpretar essas leituras, a fim de que possamos tirar o melhor proveito delas. Que Jesus permeie com a sua energia e mentalidade as nossas leituras e prece. E que vós, os bons espíritos, possam proteger esse processo magneticamente. E que nós possamos oferecer o que temos de melhor, para que vós, os bons espíritos, possam trabalhar essas energias, oferecendo alento, tranquilidade, paz e amor aos nossos irmãos, desencarnados e encarnados também. Sendo assim, pedimos humildemente: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu arrumar o áudio aqui, gente, que tá dando uma interferênciazinha. Pronto. Bom, vamos lá então. A Piedade, Michel, Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como uma consolação que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, conseguis lhes dar a esperança e a resignação, que alegria experimentais. Essa aventura é bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade, mas, se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que eles deixam para trás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é o amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude no seu mais alto grau, ao que o divino Messias praticou durante toda a sua vida e que ensinou em toda a sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida por sua pureza primitiva e quando for praticada por todos os povos, garantirá a felicidade na terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. O negócio tá caindo aqui. Vamos lá. Continuando. A piedade é o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, dominando o vosso egoísmo e o vosso orgulho. É o sentimento que prepara a vossa alma para a humildade, a beneficência e para o amor ao vosso próximo. Essa piedade vos comove profundamente diante do sofrimento de vossos irmãos, vos faz estender-lhes a mão caridosa
e vos arranca lágrimas de simpatia. Não oculteis, portanto, jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais com que o egoísmo... Não façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da miséria perturbaria por instantes sua feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a preço de uma indiferença é condenável e semelhante à tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de águas o lodo apodrecido e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta, sem dúvida, ao tomar contato com a desgraça do próximo e voltando-se para si mesmo, a alma experimenta um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta dolorosamente, mas a compensação será grande. Todas as vezes que conseguirdes devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com um aperto de mão e cujo olhar em lágrimas, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, fixar-se docemente em vós, antes de elevar-se ao céu em agradecimento por ter-lhe enviado um consolador, um apoio. A piedade compadece-se dos males alheios, é a celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Só vou fazer 2 esclarecimentos rápidos aqui, porque é a respeito da piedade, né, que é o seguinte, né, a gente às vezes imaginando a piedade, esse sentimento de piedade, a gente pode imaginar que existe um pesar nele, né? Um certo peso na hora de você praticar, ter piedade, né? Mas tem uma técnica do Saulo Caldeirão muito interessante que ele fala, na verdade, não que ele faça isso com frequência, mas ele coloca um questionamento que é o seguinte, né? Bom, beleza, você vê alguém na rua ou no farol, você simplesmente vira a cara e tá tudo certo. E se esse alguém fosse o teu irmão? E se esse alguém fosse o teu cunhado, tua irmã, a sua mãe? Será que você faria igual? Então, na medida em que a gente se coloca em favor do outro, ou seja, se a gente se abre a empatia, né? Ou seja, se a gente se coloca no lugar do outro, a gente pode se desblindar, vamos dizer assim, esse primeiro impulso de recusa, né? Porque é como se fosse uma casca, né? A gente tem uma casca interna e a gente sobe o vidro do carro, que é a segunda casca, né? Mas na medida em que você, nesse primeiro momento, tivesse a capacidade de se colocar no lugar do outro, obviamente você saberia o que fazer nessa situação. Isso é uma coisa. A outra coisa que é importante questionar é: poxa, mas como tem mendigo de profissão hoje em dia, né? Como existem mendigos de profissão. Gente que no fundo vai acabar usando aquele recurso que você está disponibilizando para ele, para beber cachaça, para usar droga e por aí vai. Mas há que se pensar o seguinte, né? Na situação daquela pessoa, naquele momento, talvez a única coisa que ela precisa é justamente desses paliativos para aguentar essa pressão e, enfim, é ela com a consciência dela lutando pela sobrevivência dela, da maneira como ela entende, da maneira como ela encontrou uma forma, né? Então, assim, a gente tem que saber muito bem a quem ajudar e, especialmente quando a gente simplesmente dá uma moeda num farol, isso de fato não resolve, entende? Não resolve.
não resolve nada, na verdade, né? Porque você não deu a atenção necessária que aquele indivíduo, né? Ou aquela, enfim, que aquele ou aquele indivíduo merece. E aí o que que acontece? Você simplesmente está cumprindo um certo dever moral, né? Mas isso não quer dizer que você esteja de fato ajudando aquela pessoa. Às vezes sim, dar dinheiro você está prejudicando essa pessoa, porque simplesmente você está fomentando o vício dela, né? Você simplesmente está fazendo isso. E tudo bem se você quiser fazer isso, não tem problema, né? O importante é ajudar, o importante é de algum jeito se colocar no lugar do outro, né? Olha lá onde a figurinha está subindo, ó. Olha bem. Então assim, é importante se colocar no lugar do outro para a gente saber exatamente qual é o limite dessa ajuda que a gente vai ofertar, né? Então assim, você não precisa levar para sua casa e dar um banho. Lógico que você fizer isso, maravilha, mas você não precisa levar para sua casa, dar um banho, dar um prato de comida, não é isso. Mas às vezes uma palavra é uma coisa que ajuda demais para quem está nessa situação, né? Eu tô vendo porque ele causa, esse gatinho causa, viu? Ele causa. Bom, dito isso, né, esses questionamentos a respeito da piedade, né, e vamos dizer assim, da empatia, de certa maneira, porque sem empatia você não jamais vai ser piedoso, né? Ou seja, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Ver o mundo sob a ótica do outro. Aí você vai saber exatamente, né, o que que o outro está sentindo, o que que o outro está passando, o que que o outro está precisando naquele determinado momento. E eu estava pensando uma coisa aqui, que eu gostaria que a gente fizesse uma primeira prece agora, criando uma egrégora pelos amigos. E por que pelos amigos? Porque os amigos, eles... E não estou dizendo dos 100 milhões de seguidores que você tem na sua conta do rede social, não é isso. Estou dizendo dos amigos mesmo, daqueles 3 ou 4 que, né, que a gente tem como amigo e que estão sempre presentes na nossa vida para ajudar, para colaborar, para, enfim, né? A gente muito pouco se lembra deles, né? A gente só lembra quando a coisa tá pegando mesmo, né? A maioria das vezes é assim, a vida cotidiana nos obriga a isso, né? Mas eu gostaria que nós criássemos aqui uma egrégora fazendo uma vibração positiva por esses amigos, para que eles se elevem também, sejam elevados, na verdade, né? Que eles merecem. Vamos lá? Esses amigos podem ser tanto encarnados quanto desencarnados, você escolhe para quem você quer vibrar. Tá bom? Vamos lá? Bons amigos espirituais, estamos aqui para vibrar e agradecer a vossa presença, em primeiro lugar, e a todas as amizades e amigos que temos aqui no plano físico. Que essa amizade, que atravessa séculos, possa ser sempre energizada e revigorada pela força do amor, da empatia e da fé num futuro cada vez mais positivo. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Pergunte-me, querida, como posso ajudá-la a compreender e aceitar as críticas e ofensas. Aí ele continua: Jesus exemplificou com atos e isso ainda nós não aprendemos. Como eu, um oriental imperfeito, posso fazê-la praticar a caridade do amor? Né? Ou seja, traduzindo para o simples, né? Se ele mostrou com ato e a gente não conseguiu aprender, imagina, se ele fazendo a gente não aprendeu, imagina falando, né? Como é difícil. E aí é que entra justamente essa questão do fazer, né? Eu tenho que confessar para vocês que durante muito tempo eu me considerava uma pessoa extremamente doadora, que ia até o fim para ajudar as pessoas, assim, no que eu pudesse. E nunca fui de, sabe, pegar qualquer um na rua e falar, não, oh, vamos aí, não sei o que lá. Enfim, sempre tive um norte muito legal em relação a olhar no olho de quem está me pedindo ajuda, de falar alguma palavra, de às vezes dar moeda, zero bronca, ou às vezes comprar uma comida e por aí vai. E muitas vezes fui abusado. Pra você ter uma ideia, tinha uma época em São Paulo que estava rolando, acho que hoje ainda rola, ali na região da Santa Efigênia, o episódio de aparece uma pessoa muito pobre pedindo ajuda para você comprar um macarrão e não sei o que. Aí você vai com ela, ela te leva até uma vendinha ali perto, que fica ali na região da Santa Efigênia, deve ter umas meia dúzia de vendas, de vendinhas ali. E aí a pessoa entra com você no mercado, nessa vendinha. E aí no que ela entra ali, ela já pega um monte de coisa. Ah, posso pegar um macarrão? Pego. Posso pegar um arroz? Pego. Posso pegar não sei o que, não sei o que. Quando vê, ela pega uma compra lá que foi mais do que uma cesta básica. Ah, você paga pra mim? Aí você vai lá e paga. Você fica meio constrangido, meio confuso, não sei o que lá, você acaba pagando aquela cesta básica. Aí a pessoa pega todas as compras, leva no mercadinho da favela e troca por um quinto do valor, entendeu? E vai usar droga, entendeu? Então assim eles abastecem. Eu já caí nesse golpe também 2 vezes. E é assim que eles abastecem mercadinhos das comunidades. Não são todos, obviamente, não estou generalizando, mas isso acontecia lá em São Paulo. Aconteceu comigo 2 vezes em São Paulo. Então, assim, tem o mendigo de profissão, né? Que é esse que está lá aplicando golpe o tempo inteiro, porque ele não quer saber de nada mesmo, ele não quer ser ajudado, ele só quer o teu dinheiro. E daqui a 5 minutos ele já esqueceu de você. E ele continua pedindo. Tanto é que você deu uma volta no quarteirão e te encontra de novo. 5 minutos depois ele faz a mesma coisa, como se ele, sabe, como se ele tivesse visto você ali naquela hora. Mas ele já te viu 2, 3 vezes, já pediu pra você 2, 3 vezes. Ou seja, ele tá nem aí pra quem ele tá pedindo. É quase que num automático, né? Seja porque às vezes ele tá com, sei lá, cabeça cheia de ilícito e tal. E aí, enfim. Mas a gente não pode generalizar. Tem formas e formas de ajudar e a gente tem que estar sempre disponível. Mas, voltando no papo de a gente ser sempre ajudar,
tem uma coisa que é o seguinte: geralmente quando você tem uma energia doadora, que você é uma pessoa que está doando sempre, favorecendo sempre os outros, é aquele tipo de pessoa que quando tu recebe um estímulo qualquer, você vai lá e faz imediatamente, nem pensa, você vai lá e faz nossa, rapidamente. Geralmente essas pessoas encontram pessoas abusadoras. É como se fosse um magnetismo maluco, sabe? Você é uma pessoa abusadora, folgada, né? Uma pessoa tem um comportamento abusador, né? Para ela não é consciente na maioria das vezes, ela simplesmente age daquele jeito, que ela foi educada desse jeito, ou seja, pedir, 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 pedir. E eu não estou falando só de morador de rua, estou falando de gente às vezes da nossa família mesmo, né? Que são pessoas que estão acostumadas a pedir, 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 elas são dependentes. Então elas o tempo inteiro elas estão pedindo algo. E elas têm um faro maravilhoso para encontrar pessoas doadoras. E aí elas vão se juntar a essa pessoa doadora e elas vão tirar até o último fio de cabelo. Por quê? Elas têm a sina de pedir e a pessoa que é doadora tem a sina de doar. Então junta a fome com a vontade de comer. E sempre o doador se lasca. Então o doador vai ficando muito cansado, ele vai ficando estressado com o tempo, né? E aí eu passei por várias vezes me lascando de todo jeito, em várias situações da vida, injustas pra caramba, assim, né? E aí um dia eu deu insight, sabe? Eu fiquei tão cansado de passar por essas situações que aí me deu um insight num vídeo que eu vi, sei lá, não sei se foi um vídeo de TikTok que falava o seguinte: como é que você vai conseguir? Você não ama ajudar os outros? Isso não te dá prazer, serotonina, não sei o que lá, você não ama? Mas como que você vai ajudar os outros se você estiver mal? Se você estiver no fundo do poço, se você estiver quebrado? Então você tem que aprender a falar não para você se preservar e usar os teus recursos que são natos, né? É, na hora certa, com a pessoa certa, entende? Então você não tem que pegar o primeiro otário que aparece na sua frente e oferecer tudo para ele. Não é isso, mas você tem que saber a quem ajudar. Mas só que para ajudar você tem que estar bem. Então você tem que saber se preservar. E isso para mim deu um clique tão forte, tão importante na minha cabeça, que realmente eu comecei a mudar a partir disso. Então, por exemplo, hoje eu não sofro, eu não tenho empatia de sofrimento. Quando eu vejo que a pessoa me pede alguma coisa, antes eu sofria, eu falava, puxa, a pessoa está com um problema, nossa, vamos lá resolver. Hoje em dia isso não acontece mais. Eu consigo analisar, a pessoa me pede uma coisa, eu paro, olho a situação inteira e falo, tá. Aí eu penso, o que eu posso ajudar? E aí, o que eu posso ajudar, eu consigo dimensionar melhor o tipo de ajuda que eu vou fazer. E se isso também me ajuda, é o seguinte: se eu vejo que eu vou ser abusado, eu interrompo o que eu estou fazendo, acho uma alternativa para não fazer exatamente do jeito que a pessoa esperava que eu fizesse. Entende? Porque eu sinto, eu consigo dosar melhor. Tem muita coisa para caminhar, ainda tem. Mas é um processo, né? É um processo. Por quê? Porque isso é do mundo. Isso é do mundo, não tem jeito. Não adianta que você sempre vai encontrar gente assim. Gente acostumada a sentar na aba do seu chapéu. E aí você tem que falar, não, aqui não, aqui não. Entendeu? A fonte secou. Por quê? Porque você tem que pensar, isso não é egoísmo, isso não é pecado, não é nada. É simplesmente você, eu preciso me manter bem. Se eu não estiver bem, entendeu? Se a casa cair, vai acabar a ajuda. Eu nunca mais vou ajudar ninguém. Então eu preciso me preservar, eu preciso me cuidar. Sou eu em primeiro lugar, tá? Isso não é pecado. Depois, aí eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar o outro. Entende? Enfim. Tá certo? Bom, dito isso, eu gostaria que nós pedíssemos
pudéssemos então fazer a nossa prece pedindo por nós mesmos, pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, para que os bons amigos possam nos ajudar nessa empreitada. Tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, colocamos-nos à disposição para uma vibração sincera, a fim de que nós possamos nos energizarmos e encontrar o caminho adequado a seguir. Que vós, os bons espíritos, nos ajudem sempre, esclarecendo os nossos pensamentos e dando-nos a coragem para dar os passos necessários em direção à nossa evolução. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Separar é guerrear. É importante que possamos tomar consciência das limitações geradas pelos condicionamentos mentais, pois eles causam separação. E a separação é a raiz da guerra. Você pode não concordar com determinada ideologia ou crença, mas isso não pode ser motivo para criar barreiras e fechar o seu coração. É muito bom que haja as pessoas pensando de modo diferente, pois uma ajuda a outra a ampliar a sua visão. E diga-se de passagem, mais ou menos o que pode acontecer com algumas pessoas que estão na rua, às vezes em situação de rua. Às vezes, pela forma como elas pensam, né, em relação à contestação da sociedade, do modo de vida e por aí vai, elas acabam se recusando a fazer parte desse sistema. E por conta disso elas vão para o extremo. E aí a gente geralmente que está sendo obrigado a trabalhar, porque a gente criou um sistema onde a gente tem que pagar boleto, porque a gente é responsável por isso. A gente comprou um iPhone, a gente comprou um carro, a gente montou uma empresa, a gente, então a gente tem que pagar um monte de boleto. E para pagar um monte de boleto, você tem que estar no sistema, ou seja, você tem que estar sendo empresário, você tem que ser empregado. Entendeu? Você tem que pôr gasolina, você tem que pagar o boleto. E no outro extremo é o cara que justamente fala: eu não quero nada disso para minha vida, eu não preciso de nada disso. E aí ele não quer fazer parte do sistema. E aí a gente que tá pé da vida, né, com raiva de muitas coisas que a gente não quer fazer, mas que fica obrigado a fazer por causa do boleto, a gente transfere essa raiva que a gente sente de nós para o outro. Então geralmente a gente fica com raiva do outro. O cara nunca fez nada para você, mas você fica com raiva dele, porque fala assim: meu Deus, como é que ele fica lá, vagabundo, sem vergonha? Olha só a folga dele, olha só, né? Só que é uma forma diferente de pensar, e a gente não consegue pensar diferente do jeito que a gente pensa, porque a gente está tão imerso no nosso sistema de vida que nós mesmos criamos, e que obviamente foram projetados por outras pessoas, mas a gente que cria o nosso sistema, nosso ambiente, nosso universo ideológico. Então
a gente de ficar com raiva da gente, de ter se vendido a esse sistema, a gente fica com raiva do outro. Eu não sei nem o nome da pessoa, já estou com raiva dela. Quer dizer, como se ela usasse uma indumentária que a identifica como uma pessoa odiável. Então eu olho pelo lado e falo, filho da mãe, quero que esse desgraçado morra. Né? Muita gente pensa assim. E eu gosto de falar desse jeito, abertamente, porque a gente precisa parar com esse negócio de ser falso puritano. Ai não, imagina, eu sou, nossa, só vibração positiva na minha casa, meu Deus, como eu sou puro. Isso, na verdade, na minha opinião, dificilmente acontece. Ninguém consegue ficar nessa vibe o tempo inteiro. Entendeu? Se a gente sente raiva, tem vontade de esganar os outros e tá tudo bem. Né? A gente tem que saber administrar essa situação. Isso faz parte de nós. Né? Porque as pessoas não falam sobre isso. E assim, não importa quantos palavrões se fala por dia, não importa quanto de raiva se sente por dia, não importa de quanta repulsa se sente por dia, não importa o quanto que você vibra negativo por dia. O que interessa é, na média, se está mais para positivo ou mais para negativo. Pô, na média eu tô mais para positivo. Pô, então você tá bem pra caramba. Você tá segurando o rojão. Porque vamos combinar, né, gente? Hoje em dia, se a gente ficar vendo o que está acontecendo por aí, realmente a gente fica mal. Tem que ficar mal mesmo, muito mal. Né? Então, só para colocar que a gente tem que tentar avançar com as armas que a gente tem. Lutar com as forças e com os recursos que a gente possui. Então, assim, tem hora que a gente vai ficar puto? Vai. Mas na média talvez a gente consiga terminar o dia numa boa. E eu acho que isso é um grande ganho para quem está buscando conhecer a si mesmo. Está tentando descobrir o que realmente faz sentido na vida. Tá certo? Fica aí essa reflexão para vocês continuarem na madrugada. Tá certo? E espero vocês no próximo Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e até breve.